Pra gente desenvolver um hábito, né? No início pode até ser frustrante e pesado. Como é que você torna isso algo prazeroso e não penoso? Muito boa essa pergunta, porque eu me peguei assim muito no começo, porque, Dani, eu entrei na famosa fase da jaula Aham, calvinista. Então a gente queria devorar livro teológico, tal, aham, tal. E livro, cara, teologia sistemática é pesado, velho. é, É é, pesada a leitura muitas vezes, né? Ler um uhum, Berkoff, ler uns caras assim mais pesados, tal, ler Calvino, ler Institutas. Então eu aprendi, pelo menos eu tenho duas táticas aí que eu faço para ter uma leitura leve. uhum, Como estudante e teólogo, nós temos que ler livros de teologia sistemática, por exemplo. sim, sim, Eu intercalava essas leituras com leituras leves, uhum, realmente legal, biográficas. Então, eu legal, lembro, por exemplo, que quando eu estava na fase pesada de ler teologia sistemática, eu lia um bom tempo, né? Segundo estudos, é legal você ler pelo menos meia hora, aham, né? E descansar 10, uhum, tá? Se eu não me engano, é o método Pomodoro. Eu não me lembro exatamente se esse é o nome aham, do método de leitura que diz isso. Você aham, lê 30 e descansar 10. Né? uhum, Esses 10, ou eu intercalava com uma leitura bem leve, biográfica, por exemplo, eu ia ler a leitura do Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. aham, Nossa, aí me inspirava mais, aí depois eu voltava para uma uhum, leitura mais pesada. Ou nesses 10 minutos, eu ouvia música. uhum, Simplesmente colocava uma música, esquecia um pouco o livro, deixava para lá, deixava meu cérebro uhum, descansar, uhum, e isso fazia que a minha leitura ficasse mais leve. Então, eu tenho até hoje essas duas táticas. Né? Se aham, eu estou lendo um livro muito pesado, para que aquilo não se torne um fardo, né? Nossa, eu vou ter que aham, ler isso aqui 1 hora. é, Dar esses espaços, uhum, tá? Que daí a gente pode parar, pensar, vai fazer outra coisa. Ou eu acho uma tática muito boa ler alguns livros mais leves, como, por exemplo, biografia, ficção, né, aham, fantasia. Aí a uhum, leitura, eu faço isso muito e até hoje. Essa é uma tática que eu tenho desde quando eu comecei lá uhum, a estudar teologia, pelo menos 10 anos, eu continuo ainda fazendo isso. aham, Isso deixa, para mim, a leitura mais leve. é, legal. É legal você falar dessa como você intercala, né. Eu geralmente quando eu leio um livro muito denso, eu saio de um livro desse e vou para algo mais pastoral. E aí eu vou ler um pouco sobre discipulado, sobre, coisas pastorais, algo mais sobre conforto e alívio da alma, né. Então, eu sempre tento intercalar isso também, até porque teologia sistemática ela, né, deixa a mente também borbulhando, né. Deixa. Muito E bom. agora para quem quer começar a ler sobre teologia, se aprofundar e entrar nessa jornada de conteúdos mais densos, hoje a gente tem muito acesso a livros, a informação, que antigamente, se você parar para pensar, eles estavam mais presos aos seminários, né. Então, Uhum. assim, eu lembro da minha época de garoto, de ali 20 e poucos anos, não tinha acesso a teologias sistemáticas, como nós temos hoje, né, e de diversos autores. Sim. Então, essa possibilidade de ter um acesso facilitado faz muitas pessoas saírem comprando livros para ler, para querer se aprofundar, e às vezes essa pessoa se perde, porque não tem Uhum. ninguém para guiá-las sobre o que deve começar a ler, o como. O que você recomenda, para essas pessoas que desejam entrar em conteúdos mais densos da teologia? Muito bom, muito bom, muito boa sua pergunta. Cara, eu comecei a estudar teologia e eu acho que isso que me fez bem no começo, em Uhum, certo sentido. Eu comecei a estudar teologia com uma trilogia do Dr. Martin Lloyd Jones, aham, que é da PES.
que é as grandes doutrinas bíblicas, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a igreja as últimas coisas. Por quê? É uma teologia sistemática do Lloyd Jones, ele é um pastor reformado, calvinista, mas ele é muito pastoral, né? Você que gosta desse tema pastoral, discipulado, então, e era a maioria são pregações, mas muitos ali dos ensinos do Lloyd Jones foram aulas que ele dava na capela do Westminster. Então, não é aquela sistemática pesada, sabe? Que você pegar, como eu trouxe aqui, um Berkoff, eu pegar umas institutas. Então, eu comecei pela leve. Né? Comecei pela leve. Depois, eu fui indo para as institutas, ou para Berkoff e outros teólogos. Então, eu acho que é uma boa dica nós começarmos por, se for teologia sistemática em si, por algumas mais concisas, né? Por algumas menores, para não ficar realmente algo tão pesado. Eu lembro que eu fui ler, cara, se eu não me engano, o Hendrickson. E aí eu senti, ele era muito pesado para mim. Eu falei, não, eu lembro que eu deixei de lado. Eu lembro que eu deixei de lado, não, porque eu percebi, né, que era muito pesado. Então, eu acho que, por exemplo, na teologia sistemática, começar a ler pequenos artigos, Eu lembro que eu lia muitos pequenos artigos da Monergismo. O Monergismo sempre publicou pequenos textos, né, lá no site. Eu lia muito isso, lia muito. Era curto, né? Então não ficava algo pesado. Eu acho que é um bom começo para introduzir. Por quê? Aonde que você vai começar a entrar para valer lendo esses pequenos? No rodapé. Porque Martin Lloyd Jones, nas grandes doutrinas bíblicas, vai citar muito Calvino. Ele é muito histórico também, então ele vai trazer muita citação. Aí você vai para o rodapé. Aí quando você vai para o rodapé, é onde está o negócio pesado. Né? Então a gente já chega naquele pesado muito por rodapé, às vezes, de livros menores. E é interessante. Não sei se você vai concordar comigo, mas uma das coisas que me fez bem quando eu comecei a estudar teologia foi que a minha primeira matéria foi hermenêutica. Então, isso me ajudou muito até a melhorar o meu estudo da palavra e a ler livros, né? E se eu fosse indicar um específico, olha, a primeira coisa que você lê antes de ler qualquer coisa, leia Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Muito bom. É uma porta de entrada, assim, que eu acho que é o básico. Antes de você partir para uma sistemática, né, para algo mais profundo, vai para o Entendes o que Lês, alguma coisa mais específica sobre interpretação bíblica, que eu acho que isso vai abrir uma janela para você de leitura muito grande, né? Demais. Eu, por exemplo, cara, no seminário que eu fui me apaixonar por teologia bíblica. Por quê? Como estudante inicial, eu entrei nessa fundo de teologia sistemática. Nossa, eu falei, cara, é isso, tal. Aí, quando eu fui para teologia bíblica, falei, nossa, cara, que outro mundo, né? Outra forma de você realmente compreender, porque as doutrinas não estão sistematizadas ali, né? Você compreende livro a livro. Então, eu acho essa dica sua de hermenêutica muito boa, porque é uma coisa que nós cristãos realmente pecamos muito, porque a gente acaba lendo muito, às vezes não entendendo nada. Verdade. E um outro livro que me fez muito bem também foi o do Michael Gorin, que é o Drama das Escrituras, que eu também achei, assim, fantástico. Para mim foi uma pena esse livro não ter chegado à minha mão antes de me formar. Porque ele também ele trata as escrituras como um enredo, né? Então, quando você entra para essa parte mais básica, até começa pela teologia bíblica, como você falou, a sistemática ela acaba sendo mais fácil de você compreender, né? Porque a sistemática ela divide
os aspectos da teologia e da palavra de Deus muito amarradinho, assim, no sentido de que são caixinhas, né? É. E quando você pega a teologia bíblica, ela pega essas caixinhas e junta tudo e faz as coisas terem sentido, né? Interessante. No seminário, justamente, o meu professor de teologia bíblica, ele era meu professor de hebraico também, reverendo Sami. Então, era fantástico quando ele ligava, muitas vezes da aula, a teologia bíblica, ali daqui a pouco já com os termos do hebraico. Aí, cara, aí você ficava claro, coisa que você ficava lutando na sistemática para entender. A teologia bíblica, e muitos estudantes iniciais de teologia, a gente se afunda na sistemática, né? Em assuntos que geralmente não treta por aí, né? Sobre eleição, predestinação. Exato. E tal. E a teologia bíblica é riquíssima, cara. Ela traz leveza. Traz leveza.